Wouldn't it be amazing not only understand what the American people are saying, but also speak everything you want? On this video, I'm going to show you that. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa, seja bem-vindo a esse canal afiador, seja bem-vindo a esse canal afiadora. E nesse vídeo eu vou procurar responder uma pergunta que eu costumo escutar com bastante frequência, que é a seguinte: eu entendo tudo que se fala, porém eu não consigo falar, desenvolver o inglês, né? Isso aqui acontece principalmente com pessoas que terminaram um curso de inglês, né, e ainda não conseguem falar. Então, nesse vídeo, eu vou procurar responder esse seu questionamento para você, tá? Só que aí é o seguinte, ele vai ser dividido em duas fases, ou duas partes, se você quiser dizer dessa maneira. A primeira fase é para pessoas que ainda não têm um grau de confiança muito grande, ou seja, você vai fazer esse exercício da fase 1, né, no conforto da sua casa, vamos dizer assim, né? E as fases 2 e 3, né, são para aquelas pessoas que têm uma confiança maior, porém ainda não deram o pontapé inicial para estar falando com um nativo, tá bom? Então vamos lá, vamos à primeira parte. E é o seguinte, nessa primeira parte, eu dividi ela em 5 etapas ou 5 passos. E o primeiro passo é o seguinte: você precisa encontrar algo, nesse caso um texto de preferência, um texto do qual você entenda de 70 a 80% do conteúdo. Você não precisa entender tudo, mas aí entre 70 e 80%. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: Sidney, não seria mais fácil eu encontrar algo um pouquinho mais complexo, porque aí meu inglês ia se desenvolver mais rápido? E a resposta para essa pergunta é não necessariamente. Eu vou te explicar por quê. Imagine que esse livro que você encontrou esteja no nível 10 e você, como estudante, você está no nível 2. Entre o nível 10 e o nível 2 há uma grande lacuna, ou seja, há vários obstáculos que você precisa superar. E aí é o seguinte, por conta de ser muitos obstáculos que você precisa superar, você vai acabar desanimando. Em vez disso, em vez de você buscar algo complexo demais, busque algo um pouquinho mais simples. Por exemplo, algo que esteja ali, ó, no nível 3. Porque entre o nível 2 e o nível 3 vai haver poucos obstáculos para você poder superar e mais fáceis de você resolver. Sendo mais fácil, você então consegue ter ânimo, né? Você consegue ter ânimo para ir para as próximas etapas, certo? E aí é o seguinte, o conteúdo que você precisa evitar quando você for escolher o seu material de estudos é aquele tipo de material que só foca na gramática, só foca isoladamente na gramática. Esse tipo de conteúdo é como se eu te desse uma caixa de ferramentas, uma grande caixa de ferramentas com todas as ferramentas possíveis ali, até as ferramentas até são boas, são excelentes, porém você não saberia usar, você não saberia a função de cada uma. É mais ou menos assim que ocorre quando você só estuda somente a gramática. Em vez disso, qual é o material ideal, então, nesse caso? O que eu aconselho é que você procure textos, histórias. E por que as histórias? As histórias elas têm um caráter de ensinar a você determinados pontos da língua inglesa através das emoções. Porque o cérebro ele consegue gravar com muito mais facilidade uma informação que está imbuída de alguma emoção. E quais são as emoções que a gente conhece? Tem raiva, tem tristeza, tem alegria, tem o nojo, tem o medo, ou seja, essa gama de emoções aqui, alinhado com o estudo de inglês, nesse caso você vai até estudar gramática, né? Vai permitir que você grave o conteúdo com muito mais facilidade, tá bom? Então, esse aqui foi
nosso passo número 1 da fase 1. Vamos o passo número 2. Fase número 2 é a seguinte: leia tudo até o final. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Imagina que você encontrou um livro, esse livro ele conta uma história, e essa história está dividida em 10 capítulos, 5 capítulos, não importa a quantidade de capítulos. É bom que tenha mais de um, né? Tenha 5 capítulos, vamos lá. E aí você vai pegar o capítulo 1 e ler ele até o final. Você vai esquecer os outros 4. Você vai ler ele até o final. Por que que você vai fazer isso? Você precisa ter o teor daquilo que você vai estudar, daquilo que você vai analisar. É como se você estivesse indo no shopping, e só estivesse olhando as lojas. No texto, você vai conseguir identificar o grau de dificuldade daquele texto, e aí volta o passo número 1. Se aquele texto que você está lendo, ele for muito difícil ou muito complexo, você troca por um mais simples, bom? Mas faça isso. Você vai ler ele até o final e ali você vai conseguir identificar já de primeira mão algumas estruturas da gramática da língua inglesa. E algumas vão ser tão fáceis que você vai conseguir internalizadamente assim, já de primeira. Mas é sem compromisso. Você só vai estar lendo aqui, você vai estar lendo sem compromisso, sem nenhum tipo de estudo, só passeando no shopping, tá bom? Então, vamos ao passo número 3. E aí, o passo número 3 vai ser você ler novamente o que você leu. É bem simples. Por que que você vai fazer isso agora? Agora que você sabe o teor do texto, né? Agora que você sabe o teor do texto, você vai voltar e reler ele novamente. Só que como o assunto já está gravado na sua cabeça, aqui você vai analisar ponto a ponto, frase a frase, e aí sim você vai parar, você vai usar o dicionário, você vai, por exemplo, se você tiver um dicionário, né, um dicionário físico, ou você vai usar o Google Tradutor, vai pedir ajuda ao seu professor, ou vai pedir ajuda a um colega seu que saiba falar inglês, para te ajudar na compreensão desse texto, uma compreensão mais detalhada. Aqui, fazendo uma analogia do shopping, é como se você entrasse na loja e agora você pegou um objeto do seu interesse e você agora está analisando aquele objeto com mais detalhes. É assim que eu faço no meu processo de leitura de livros normais que eu tenho aqui em casa. Eu pego, por exemplo, tem um livro do meu interesse, né? Geralmente os meus livros são de finanças pessoais, eu gosto muito desse assunto, de empreendedorismo, essas coisas. E aí despertou em mim um interesse para ler um livro. Eu pego aquele livro, né? Isso daqui também serve para livros em inglês também, não tem problema nenhum. Eu pego aquele livro e eu faço uma primeira leitura dele normal, sem compromisso, para ver o assunto, e depois eu releio e faço as minhas marcações. Eu faço a minha análise mais profunda de determinados textos, algo que me chamou mais atenção. Ou seja, fazer esse processo permite que o seu cérebro ele evolua como se fosse uma escadinha, tá? E esse seria o nosso passo número 3 que você vai estar fazendo aí na sua casa. Agora nós vamos para o passo número 4, que também é bem simples também. Vamos lá. O passo número 4, então, vai ser você fazer um resumo daquilo que você leu. E aí, não tem uma quantidade ideal, uma quantidade específica de quantas linhas precisa ser um resumo. O resumo, às vezes, pode ser numa simples frase, uma simples frase de 10 palavras ou 20 palavras. A ideia aqui é que você force um pouquinho a sua mente para tentar desenvolver um resumo daquilo que você leu. E aí você faz uma folha de papel, você faz no computador mesmo, se você gosta mais de computador. Por quê? Porque o correto processo de aprendizagem é o seguinte: primeiro você vê a informação, ou seja, a informação no livro, você passa aquela informação para o seu cérebro e para consolidar aquela informação você escreve ela no papel. Então é um processo de papel, mente, papel, papel, mente, papel. Assim que você vai fazer.
Fazer os resumos e entendendo a história que você está analisando permite que você erre menos, permite que você entenda e desenvolva o seu senso de correção. O que isso quer dizer? Você vai estudar tanto aquele texto e aí você pode se dedicar uma semana, 2 semanas para cada capítulo, né, de um texto. Você vai ler tanto aquele texto, você vai até decorar aquele texto de tal maneira que o seu senso de correção vai estar tão aguçado que quando você ouvir uma sentença errada, uma estrutura errada, você vai automaticamente se lembrar da maneira correta de dizer. Não quer dizer que você não vai errar. É natural que se erre no processo de estudos, mas é errando que se aprende, né? Um exemplo aqui que eu poderia dar a você, né? Se você tem Netflix na sua casa ou se você tem algum outro serviço de streaming, procure os documentários das pessoas que praticam algum esporte. Por exemplo, lá na Netflix você tem o seriado no Michael Jordan, né? Um documentáriozinho do Michael Jordan, mostrando toda a trajetória dele de sucesso, desde jovem até a sua aposentadoria lá no Chicago Bulls, né? E o documentário mostra o treinamento dele antes dos jogos, né? E você vê que ele pegava um tipo de arremesso lá que ele não estava muito bem, ele pegava somente aquele tipo de arremesso e treinava somente aquele tipo de arremesso até a exaustão, né? Ou seja, ele ficava fazendo aquilo várias e várias vezes durante o dia. E assim são todos os esportistas de alto desempenho. Eles fazem repetidamente o mesmo tipo de exercício várias e várias vezes. Assim também deve ser você nos seus estudos, né? Às vezes eu estudo tanto um determinado tipo de texto, nesse caso estou estudando alemão, que eu já decorei, né, todo o texto de cabeça de tanto que eu ouço aquela frase. E meu senso de correção fica muito mais aguçado. E é assim que você vai fazer no seu processo de estudos lá. Faça o resumo, né? Repita esse processo de estudos, né? De leitura de livros, para que o inglês fique na sua cabeça por osmose, tá? E aí nós vamos para o último passo dessa fase 1, que é o passo número 5. O passo número 5 vai ser a razão desse exercício, a razão dessa fase 1, que é o seguinte: é você ler tudo em voz alta. Pode parecer óbvio, pode parecer simples, mas poucos fazem isso. A razão principal de você não estar falando inglês, você está entendendo tudo que está falando, mas de você não falar inglês, é justamente porque você não usa a sua boca. É simples, não há mágica aqui. Entenda o seguinte: esse problema, eu creio, né? Na minha visão, esse problema, ele nasce lá na escola. É algo que eu já falei aqui nesse canal, né? Você, criança, nós crianças, né? Quando tínhamos uma apresentação, um trabalho para fazer, onde a gente tinha que falar para a classe, né? O professor, ele não desenvolvia a arte da oratória, ou seja, a arte de falar em público. E aí, o que acontecia? Na hora da apresentação, geralmente a gente colocava o livro na nossa frente, né? Para que o público não olhasse para o nosso rosto e nem a gente olhasse para o rosto do público, sem contar a situação de bullying. Então, toda essa situação, ao longo dos anos, ao longo daqueles 11 anos de estudo, acabam bloqueando a gente, né? Ou acaba impedindo a gente de falar em público. E na nossa vida, em algum momento, você vai precisar falar em público. E aí o que acontece? Quando você vai para um curso de inglês, né? E os cursos de inglês, por mais defeitos que ele tenham, eles praticam algo que é ativo, que é o quê? Falar de você se apresentar. E aí aquela situação da escola vem à tona na hora de você se apresentar em inglês lá na sala de aula. Vem à tona. Então, guarde isso que eu vou falar aqui para você. Tudo, absolutamente, todo texto em inglês que você encontrar, seja na internet, livro, né? Tudo que você for encontrar, você precisa ler em voz alta.
você precisa ler em voz alta. É claro, se você tiver, por exemplo, se você estiver no aeroporto, se você estiver dentro do ônibus, se você estiver no seu trabalho, no intervalo do seu trabalho, é claro, ou se você estiver em algum outro lugar público, um shopping, é claro que você vai falar para si mesmo, mexer, você só vai mexer a boca. Para que isso? Para que você crie a memória muscular. Criando a memória muscular, vai ficar muito mais fácil de você falar em inglês. Geralmente, o inglês, né, observando os americanos falarem, eles mexem somente essa parte aqui, ó, essa parte aqui da boca. Em comparação ao português, onde a gente mexe nossa boca inteira aqui, os americanos eles só mexem a boca aqui e o queixo, né? Então, por exemplo, the book is on the table. The book is on the table. I like to read books. E assim sucessivamente. Percebe? Que é só essa parte aqui que se mexe. Então, leia tudo em voz alta. A partir de hoje você vai ler tudo em voz alta. Eu faço isso até hoje, tá? Tudo toda a informação em inglês que eu acho e que é do meu interesse, eu leio em voz alta, tá? Então, esse aqui foram os 5 passos, né, dessa fase 1. Vamos para a fase 2. Mais uma vez falando, essa fase 1 ela é para você que ainda está um pouquinho tímido, né? Você pode fazer ainda no conforto da sua casa. E esse processo ele vai desenvolvendo a sua autoconfiança para que você possa ir para as próximas fases, tá bom? E eu quero fazer um convite para você. Se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui se esse conteúdo está te ajudando, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E aí, vamos lá. Vamos para a fase 2, vamos lá. E aí a fase número 2 é a seguinte. Eu particularmente, eu gosto muito dessa fase porque aqui não necessariamente você precisa estar com um nativo americano, né? Que é o seguinte, é você traduzir todo o seu dia a dia, todas as coisas que você faz no dia a dia. Mas aí você pode estar me perguntando, poxa, Sidney, mas como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Você tem como me ajudar? Você tem como dar um pontapé inicial para mim? É claro que eu tenho. E é o seguinte, eu quero que você pare para pensar um minuto. Todos nós, ou a grande maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, fazem os mesmos tipos de evento todos os dias. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar o período da manhã e vamos descrever aqui em inglês, 4 eventos distintos. Vamos lá. First, I wake up. Primeiro, eu acordo. Se você perceber aqui, você já está aprendendo um phrasal verb. O que é um phrasal verb? É um verbo que possui 2 palavras. Não, wake up, que significa acordar. Isso aqui fica para um outro vídeo onde eu posso te explicar o que é phrasal verb, tá bom? Precisa se atentar a isso agora. Mas vamos lá. Primeiro, eu acordo. First, I wake up. Second, I brush my teeth. I brush my teeth. Segundo, eu escovo os meus dentes. Third, I take a shower. I take a shower. Quarto, eu tomo banho. And fourth, I get dressed. I get dressed. E quarto, eu me visto. Ou seja, eu aqui acabei de descrever 4 eventos daquele período da manhã, tá? E aí eu proponho um desafio para você. Pausa o vídeo agora e escreva aqui nos comentários, aqui embaixo, outros 4 eventos que você faz logo em seguida desses 4 aqui. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E aí é o seguinte, o exercício ele não se baseia somente nisso. Para que ele fique um pouquinho mais dinâmico e para que o inglês ele entre na sua cabeça, você pode aqui descrever os mesmos eventos, só que agora no passado. Aqui, nesse exemplo, nós usamos o presente. Agora nós vamos usar o passado. E aqui sim, você pode usar o dicionário, você pode usar o Google Tradutor nesse sentido, fazer as suas anotações. Então vamos lá. Vamos descrever novamente os 4 eventos, só que agora no passado. First, I woke up. Primeiro, eu acordei, né?
Second, I brushed my teeth. I brushed my teeth. Segundo, eu escovei os dentes, né? Terceiro, third, I took a shower. Terceiro, eu tomei banho. And fourth, I got dressed. Fourth, I got dressed. E quarto, eu me vesti. Ou seja, aqui você descreveu os eventos no passado. E aí, ó, torna um pouquinho mais dinâmico. Agora você vai falar no futuro. O futuro agora ele vai ter uma estrutura específica, né? Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu explico como você fala nos tempos verbais. Eu vou deixar um card aqui em cima para você estar vendo depois desse vídeo, tá? É o seguinte, no futuro você vai falar assim, ó. First, I will wake up. Primeiro, eu acordarei, né? Second, I will brush my teeth. Segundo, eu escovarei os dentes. Third, I will take a shower. Terceiro, eu tomarei um banho. E fourth, I will get dressed. E quarto, eu me vestirei. Ou seja, aqui você aprendeu o presente, passado e futuro sem necessariamente, né, ter estudado gramática. Você descreveu os seus dias e você praticou a gramática de maneira espontânea, sem analisar nada. Você só precisa gravar. E agora chegamos à nossa fase número 3 aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui, desde a fase 1, a fase 2, né? E agora nós vamos entrar aqui na fase 3 e que para que você entenda o que eu vou te passar aqui agora, eu vou contar um pouquinho da minha história e provar para vocês de alguma maneira que eu não tenho algo de especial, um QI elevado, nada disso. Você vai perceber nesse último bloco aqui que eu sou igual a você. E é o seguinte, começa lá em 2006. Naquela época eu era um adolescente, eu tinha 16 anos de idade, né? Aí eu ainda estava estudando inglês, né? Eu lembro que eu estava mais ou menos no nível intermediário. E a escola de inglês, que eu estudava, ela organizou um passeio aqui no Rio de Janeiro para o Pão de Açúcar. Se você não sabe o que é o Pão de Açúcar são dois morros, né, ligados por um cabo de aço, e nesse cabo de aço fica transitando um bondinho, né, um bondezinho, né, tipo uma cabine, né, vale a pena visitar. E aí, né, nós marcamos o passeio, era num dia de domingo, estava muito ensolarado, acho que uns 40 graus naquele dia, né? E ao chegarmos lá no Pão de Açúcar, estava até que bem fresquinho, porque lá tem uma corrente de vento muito intensa, então cria um ambiente agradável de se ficar mesmo em dias ensolarados. E é o seguinte, chegamos lá, a professora, ela passou um trabalho, não seria somente um passeio, seria um passeio mais trabalho, e esse trabalho ele ia valer pontos para uma prova posterior àquela data ali, né? E era um exercício. O que consistia esse exercício? Nós, estudantes da língua inglesa do nível intermediário, tínhamos que entrevistar pessoas que fossem nativas da língua inglesa. Aí poderia ser o australiano, canadense, o americano, não importava, desde que fosse nativo americano, né? Aí ela dava um papelzinho com os seguintes campos para preencher, né? Name, que significa nome, age, que significa idade, where do you live, que significa onde você vive, e a última pergunta era what did you like and dislike in Brazil, que você gostou e não gostou no Brasil. Eram essas as 4 perguntas que nós tínhamos que fazer para os falantes nativos. E aí tá, né? Aí, olhando, observando ali os turistas que estavam ali, eu avistei um casal britânico. Aí eu lembro que eles estavam avistando o aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo é uma orla, né? É uma orla com uma praia lá, né? Eles estavam avistando, né, a paisagem, né, daquele dia ensolarado. E aí eu fiquei atrás deles ali, né, tipo uns
uns 200 metros de distância, tentando reunir coragem para poder falar com eles. Era literalmente botar a cara a tapa, né? E eu fiquei reunindo ali uns 15 minutos de coragem, até que eu pensei, eu falei para mim mesmo, eu falei isso aqui para mim mesmo. Sidney, vai lá e não se importe se você falar errado. Foi isso que eu coloquei na minha mente. E aí simplesmente eu fui, né? Eu me apresentei com eles, eu falei, eu fiz todos aqueles questionamentos que estavam no papel, né? Eles e assim, o que foi um grande diferencial, o que me ajudou bastante foi a solicitude daquele casal. Foi a solicitude daquele casal, o quanto que aquele casal foi simpático, o quanto que aquele casal é, foi paciente comigo. Afinal de contas, eu estava naquele processo de aprendizado, estava praticando, e eles estavam compreendendo isso. E isso aqui é algo que você vai perceber quando você começar a falar com um nativo americano. A grande maioria deles, a grande maioria, 95% deles, vão ser compreensíveis com você na hora de falar, se eles perceberem que você ainda está desenvolvendo seu inglês. É claro, aqui eu estou excluindo uma entrevista de emprego, porque aí é um outro contexto, tá bom? Mas na grande maioria das vezes, os americanos eles vão ser simpáticos com você, eles vão até te ajudar, olha só, eles vão até te ajudar se for o caso no seu inglês. Não, não fala dessa maneira não, fala daquela maneira ali, tá? E foi isso. E eu lembro que a conversa durou uns 5 minutinhos, bem rápido. E aí eu lembro que os meus colegas, eles começaram a se reunir, né? Muitos estavam com medo de fazer aquele tipo de exercício, mas eles começaram a se reunir à minha volta para me ver conversando com os nativos americanos, se impressionando, né? Por eu estar falando inglês ali, né? E depois, eu lembro que depois que eu preenchi todo o formuláriozinho, depois eu dei cola para todo mundo, né? Para todo mundo ganhar ponto, enfim, né? Mas eu posso dizer com total segurança para você. Desculpa aí eu voltar aqui o vídeo aqui agora porque minha esposa me ligou, né? Ela tá vindo para casa e vamos lá, vamos continuar o vídeo aqui. E aí o que eu tava falando? Foi naquele dia, foi exatamente nesse momento, né? Depois que terminou a entrevista, foi naquele exato momento que eu sabia que eu ia atingir a fluência em inglês. Eu poderia dizer a você que foi naquele dia, o dia que eu perdi o medo de falar inglês, foi o dia que eu atingi a fluência, né? A fluência, ela veria por uma questão de tempo. Então, então não foi somente o curso, não foi somente o método, porque essas coisas não importam. Até mesmo o treinamento em inglês afiado pro não importa. Não importa qual o treinamento que você esteja fazendo. A fase número 3 é essa. Se você não falar, se você não chegar para um nativo americano falando inglês e não se preocupando se você vai falar errado ou não, se você não fizer isso, você não vai atingir a fluência. A fluência, ela vai consistir em você perder o medo. É simples assim. Então, para terminar aqui, né, para terminar esse vídeo, né, eu quero que você faça esse esforço. Se você já está num nível de inglês já bom, né, se você já está no nível intermediário, ou mesmo se você estiver no básico ainda também, porque não custa tentar. Se você perder esse medo, quanto mais cedo você perder esse medo, mais rápido você vai atingir a fluência em inglês. E mais uma vez, como eu falo aqui nos vídeos, não cabe a mim determinar em quanto tempo você vai falar inglês, porque vai depender da sua dedicação, vai depender do quão disposto você está para querer falar idioma. Vai depender também se você encara o idioma como um fardo ou como algo prazeroso de se fazer. Porque se for algo prazeroso, você vai atingir a fluência mais rápido.
Mas se for um fardo, é melhor você nem tentar, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para você estar recebendo vídeo novo. E é claro que deixa nos comentários, né, se você gostou desse vídeo, tá bom? Eu espero ver você no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.